Olá, prezado e prezada, tudo bem? O meu nome é Vinícius Neves, eu sou aluno de Medicina da UFVJM, do campus Mucuri, e bolsista do projeto de extensão Museu Interativo de Anatomia. Hoje eu irei conversar um pouco sobre o resumo publicado por nós, membros do projeto, no 8º Sintegra da UFVJM. Resumo este intitulado como Avaliação do Aprendizado Online com o Museu Interativo de Anatomia. Pois bem, o foco da publicação e da construção desse resumo deu-se principalmente no contexto, tanto uma filosofia do nosso projeto em levar a anatomia para crianças e adolescentes, quanto ao contexto mundial que nós vivemos tanto no ano de 2020 quanto 2021. É notório que o ensino de anatomia humana, seja no serviço público de educação, seja nas escolas privadas, ele normalmente está aquém do que deve ser e do que é interessante para crianças e adolescentes consolidar uma base científica. Base essa que, infelizmente, tem sido alvo constante, tanto de grupos negacionistas e de grupos que tentam descredibilizar a ciência do nosso país. Para manter as atividades do projeto durante o ano de 2021, nós resolvemos por realizar uma atividade com crianças na faixa etária de 10 a 11 anos, em que fossem abordados principalmente os 5 grandes sistemas do corpo humano: sistema nervoso, sistema digestório, sistema cardiorrespiratório, sistema músculo-esquelético e o sistema reprodutor-excretor. E o objetivo central da nossa ação foi avaliar se houve de fato esse aprendizado dos alunos depois da nossa ação na escola. Para maximizar os nossos resultados durante a nossa ação, nós optamos por dividir os nossos trabalhos em 2 grandes frentes. A primeira frente com base na construção de um questionário envolvendo 10 perguntas dos 5 sistemas, 2 perguntas para cada sistema, de múltipla escolha, conforme que esse questionário ele fosse aplicado antes da nossa abordagem teórica e depois da nossa abordagem teórica, para avaliar se houve de fato o aprendizado de cada aluno. Além disso, a construção da nossa abordagem teórica, ela deu-se por meio da elaboração de perguntas que fossem convidativas e curiosas num primeiro momento, de forma a trazer o aluno para de perto da nossa fala. Nós utilizamos também um atlas virtual de anatomia humana, tentando integrar as novas tecnologias e captar a atenção dos alunos. E também nós optamos por trazer elementos do dia a dia nas nossas falas para tentar tornar a explicação prática, lúdica e bastante pontual e resolutiva para os alunos e também para as professoras que estavam nos assistindo. É importante destacar que, para a escolha do público-alvo, nós optamos por selecionar alunos do Colégio Nossa Senhora de Lourdes, em Governador Valadares, na faixa etária dos 10 aos 11 anos, com o público-alvo de 18 alunos nessa série do Ensino Fundamental 1, que, após a aprovação do nosso projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UFVJM, tiveram o TCLE devidamente assinado pelos responsáveis e enviada a nós em prazo hábil. Para a análise dos dados obtidos durante a resposta do nosso questionário, optamos por utilizar a ferramenta estatística T-Student pareado com um grau de significância de 5%. Depois de realizar os cálculos, nós compilamos os dados na plataforma Google Planilhas para melhor adequação e análise desses dados. Após a análise estatística, foram encontrados os seguintes valores: a média da diferença dos pares com o valor de 2,611, o desvio padrão com o valor de 2,062, um T-crítico de 1,74 e um T-calc de 5,221. Uma vez que o T-calc ele foi maior do que o T-crítico, nós podemos excluir a hipótese nula e confirmar a hipótese alternativa. Hipótese essa que seria em que a nossa ação com as crianças de 10 a 11 anos do Colégio Lourdinas, ela foi satisfatória no aprendizado da anatomia humana de cada aluno. Os dados coletados pela nossa equipe durante o projeto de pesquisa foi muito importante para notar um feedback muito positivo dos alunos, com uma nítida empolgação de cada um, uma curiosidade bem
bem interessante e que abraçou muito a nossa ideia, além de uma participação bem representativa. Haja vista as várias perguntas que nós tivemos que responder para sanar as dúvidas e também alguns relatos de vida que enriqueceram ainda mais a nossa conversa durante aquela tarde. Outro ponto muito importante de se destacar foi o aperfeiçoamento do grupo do projeto de pesquisa com o desenvolvimento de técnicas para melhorar a comunicação entre os membros do projeto com os alunos. Haja vista que o conhecimento anatômico ele é muitas vezes difundido de uma maneira extremamente científica e pouco palatável para as pessoas leigas. Com isso, foi muito interessante em que a gente teve que explicar temas que são ditos na universidade de uma maneira muito complexa para um público leigo, mas de uma forma que eles conseguissem entender os temas científicos e que tivessem uma base segura para explicar posteriormente após a aula para o seu responsável e também para conversar com algum colega de sala depois da nossa explicação. Nós recebemos feedbacks positivos tanto de alguns pais quanto dos próprios alunos que adoraram a nossa intervenção e que acharam bastante positivo todo o conhecimento gerado naquela tarde. Por fim, nós do projeto de extensão Museu Interativo de Anatomia percebemos que nossa intervenção foi muito satisfatória, tanto para os alunos contemplados pelos professores que também foram contemplados durante a nossa atividade, quanto para nós, membros do projeto. Nós também vimos a necessidade de manter essas práticas e de cada vez mais aperfeiçoar e ampliar esse tipo de projeto entre crianças e adolescentes das diversas escolas da nossa região. Uma região que muitas vezes é desassistida desse tipo de ação, de forma a levar uma ciência de qualidade e transpor os muros da nossa universidade com o nosso conhecimento que aprendemos durante a graduação para a população que muitas vezes é privada desse tipo de conhecimento. Agradecemos a oportunidade de expor o nosso resumo aqui e fica aqui o meu muito obrigado. Olá, pessoal. Meu nome é Fernanda Guerra Lima Medeiros Porçado. Eu sou professora na Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, no campus de Anaúba. Estou aqui para apresentar para vocês o trabalho Capacitar para Ensinar, a inserção dos recursos necessários à educação superior, um relato de experiência de projeto de ensino. Aqui é um relato de um projeto de ensino, né, que foi conduzido via PROAI, edital PROAI, começando as suas atividades em 2019 e finalizando as suas atividades no final de 2020. Então, uma parte do projeto foi conduzido no sistema presencial e uma outra parte foi conduzido no sistema, vamos dizer assim, virtual, né, nesse formato que nós estamos atualmente. A proposta, né, desse projeto, ela vem em cima da questão da evasão, né, que a gente tem nas instituições públicas de modo geral e nas instituições privadas também, né, desde lá do ensino fundamental, ensino médio, mas no superior essa evasão é maior, né, é acarretada, né, aí por um problema social, né, indefinido de interrupção no ciclo de estudos, né, e a gente tem dentro da UFVJM uma evasão muito alta. Então, essa foi o propício. E a gente percebe, né, que um dos graves problemas, né, tem relacionado com essa adversidade, né, que vem preocupando as instituições de ensino em geral, né, em relação às questões sociais, às questões acadêmicas, econômicas graves. E a gente percebe que essa evasão ela vem crescendo muito nos últimos anos, aí ela cresceu na faixa de 20%, talvez com o processo da pandemia tenha crescido mais ainda, né? Esses dados são dados antes da pandemia, né? Considerando aí a evasão, né? Que a gente tem com isso uma perda intelectual e social para a sociedade, né? E a relação dessa questão da evasão são vários fatores que acarretam isso, né? Que quando chega no nível superior a gente vê grandes diferenças, alunos despreparados para aquela realidade universitária, né? Com grandes deficiências em relação ao ensino básico, que dificulta também, além dos aspectos sociais que a gente já vê também presente, né? Não estou aqui desconsiderando em momento nenhum os aspectos sociais que são vários fatores, inclusive os aspectos sociais, que levam também a essas diferenças, né, acadêmicas e essas deficiências que os alunos têm quando adentram o nível superior.
Considerando isso, a gente tem aí, né, um débito social, né, na região nossa, né, em relação a um baixo percentual da população em ensino no curso superior, que é em torno de 3,21%, que isso é ocasionado em grande parte pela desigualdade socioeconômica que a gente vê presente, né? Essas desigualdades, elas acabam acarretando essas deficiências, né? Então, os alunos, quando adentram no nível superior, eles apresentam bastante deficiências, e essas deficiências estão relacionadas à falta de conhecimentos básicos mesmo, como dificuldade de interpretação de texto, e dificuldade de matemática básica, de simbologia matemática, e já, normalmente, quando chegam já no nível superior, já é exigido deles a questão de ter que já mexer com software, mexer com computador, mexer com determinadas ferramentas que eles antes não estavam acostumados. E, além disso, ainda a questão de inglês, de dificuldade de interpretação de texto, que isso vem com todo um conteúdo, e diante dessa deficiência, eles acabam muitas vezes se frustrando, né, nas devidas aí, né, dificuldades, reprovações sucessivas nas disciplinas, vai levando ao baixo índice, né, de retenção na instituição, não retenção nas disciplinas, mas retenção na instituição, né, e isso leva à evasão, né? Então, nesse sentido, a proposta do projeto veio em cima disso, né, de tentar trabalhar essas dificuldades no bacharelado em Ciência e Tecnologia, que é a nossa entrada aqui via o campus UFRJM, o campus Janaúba. Então, a gente tentou sanar essas dificuldades, que são dificuldades que a gente não tem disciplinas relacionadas com isso, porque isso eles já deveriam vir com esse, vamos dizer assim, com esse pacote. E aí, como eles não vêm, a gente tentou, né, trabalhar isso nesse projeto para facilitar essas dificuldades que são evidenciadas pelos alunos. Então, nesse sentido, a gente teve como objetivo aqui, né, diminuir a evasão e aumentar a retenção dos alunos nos cursos, né, no campus Janaúba. Não é retenção em disciplina, mas retenção no campus, né, no sentido de permanecer até o fim do curso, fazer as transições, né, para as engenharias. E, nesse sentido, a gente foi oferecendo aí mini cursos, palestras, para aqueles com o objetivo de atender aqueles que estavam principalmente no básico, né, no início básico ali do BCT, mas foi estendido para todos os cursos, inclusive aqueles que estavam já na engenharia. Então, a gente ofertou alguns cursos básicos, né, inicialmente nesse projeto, curso de interpretação de texto, de simbologia matemática, que a gente vê que é uma grande dificuldade dos alunos entender essa simbologia matemática que é muito presente nos cursos de exatas, como trabalhar com a calculadora científica, que é uma ferramenta que, quando eles chegam, né, no curso superior e no ensino já das exatas, eles têm que trabalhar com isso direto, e eles apresentam grande dificuldade. E o Office básico, né? Aprender aí a trabalhar com Word, PowerPoint e Excel, que eles têm dificuldade de compreender essas ferramentas. Então, aqui a gente apresenta aqui a nossa chamada, né, do primeiro minicurso que a gente ofertou, que foi o minicurso da calculadora científica. Então, a gente fez essa chamada, a gente teve que limitar o número de inscrições, né, para a gente conseguir dar uma atenção maior para os nossos alunos. E aqui uma parte, assim, já do nosso, o que seria esse curso, já apresentando aí um pouquinho, né, usando essas ferramentas didáticas mais próximas aí dos alunos. Os nossos resultados mostraram, né, que a grande maioria dos inscritos no curso, aqui é o resultado do curso presencial, a grande maioria dos inscritos no curso presencial foi realmente do bacharelado em Ciência e Tecnologia, o BCT, mas também tivemos inscritos aí da engenharia de materiais, da engenharia física, né? Mas a grande maioria foi realmente BCT, que era o nosso público-alvo, então realmente a gente conseguiu atingir o nosso público-alvo. E a gente fez um quantitativo em relação aos períodos, e a gente percebeu que a maior parte dos períodos, né, dos alunos inscritos estava ali entre o terceiro e o sexto período, né? Como a gente vê aqui, 32 inscritos eram ali entre terceiro e quarto período e 28 entre o quinto e sexto. Mas tivemos aí
um pouco de inscritos entre o primeiro e o segundo, e uma menor quantidade já da transição das engenharias, que seria aí sétimo, oitavo, nono e décimo, que seriam as engenharias. No formato online, quando veio a pandemia, a gente transformou, né, esses cursos para cursos online. Então, eles não foram cursos presenciais, né, com a nossa presença ali junto do aluno, né? Então, já usando essas ferramentas aí, o Google Meet, o Google Classroom, a gente percebeu que a efetividade de realização do curso foi muito menor do que o número de inscritos. Se a gente pegar o número de inscritos, foi muito maior comparando com o presencial, né? No presencial, a gente vê aqui que a gente teve uma quantidade de pessoas inscritas menor, porque a gente teve que limitar o número de inscrições. Já no online, como a ferramenta permitia que a gente tivesse um maior número, né, de pessoas na sala, e a gente podia fazer salas separadas, então a gente não limitou, vamos dizer assim, o número de inscrições. Isso fez com que a gente teve uma efetividade na inscrição. Mas na realização do curso mesmo, na data que foi marcada, a gente percebeu que muitos alunos se inscreviam, mas não efetivamente realizavam o curso. Então, a gente teve até no curso de interpretação de texto, que não foi realizado no formato presencial, mas foi realizado no formato online, não teve nenhum aluno que esteve presente ali no momento do curso de interpretação de texto. O que mostra, né, que o formato presencial ainda é um formato que as pessoas buscam mais, talvez pela proximidade, né, e aquelas dificuldades elas podem ser sanadas de maneira mais rápida, mais eficiente. Então, como conclusão do trabalho, a gente percebeu que existe uma diferença muito grande do formato online para o presencial. No online, às vezes, a gente vê uma quantidade de inscritos muito grandes, mas que efetivamente realizam, né, o resultado, que vão e fazem, não é tão grande assim, né? Os resultados presencial mostram uma efetividade maior, né, da questão de ir fazer o curso mesmo, se inscrever e fazer o curso, e a melhora dos participantes também foi percebida nas aulas das disciplinas do curso do BCIT, conversando com os professores, eles perceberam, os alunos que realizaram esses cursos de calculadora científica, do Office, eles conseguiram ter um desempenho melhor nas disciplinas, onde havia necessidade do uso dessas ferramentas, indicando, então, que o projeto ele atingiu o seu propósito, que era um pouco melhorar essa questão das deficiências dos alunos. E também a gente conclui que são necessárias ainda melhoras, tanto que o projeto deve continuar aí com uma fase 2, já implementando como uma outra ferramenta, que é uma deficiência do aluno, a questão do inglês instrumental, que a gente percebe grande dificuldade, visto que boa parte da bibliografia que é utilizada nos cursos é em inglês, então eles apresentam bastante dificuldade em relação a isso, e a gente sabe que novas ferramentas devem ser implementadas, mas a gente ainda percebe que a questão do presencial ainda sobrepõe em relação ao sistema virtual. Aqui são as referências que a gente utilizou para a questão aí da invasão desses dados, e agradecemos vocês pela participação, né, e por terem aqui presenciado esse nosso trabalho. Muito obrigada aí. Olá, espero que todos estejam bem. Eu, o discente Jameson Roça da Cruz, juntamente com o docente Luciano Soares Pedroso e o discente Wesley Moreira dos Santos Paranhos, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, estaremos trazendo um breve resumo do artigo Extrato de açaí na análise do pH no solo. Abordamos este tema por várias justificativas. Uma delas é a desmotivação dos estudantes em sala de aula, a falta de atividade e experimento proposto pelos professores, no qual pode unir mais o professor e o aluno, tendo contato direto e tirando mais aquela parte entre lousa e aluno e tendo uma maior interação, e a falta também da estrutura da escola, pois a culpa não pode ficar somente no professor e nos alunos, que a maioria das escolas não possuem uma estrutura
específica, principalmente para a área das ciências, no qual necessita de alguns experimentos para poder tirar no papel e pôr em prática. E fica uma coisa muito técnica, Conhecimento muito técnico. um conhecimento muito Ensino técnico. superficial, Um ensino técnico. fica um conhecimento muito superficial. A principal justificativa desse trabalho é propor o uso da experimentação na sala de aula como fortalecedor do ensino-aprendizagem da área da ciência. E para isso, utilizando materiais de baixo custo e fácil aquisição, criando meios para uma aprendizagem significativa que vai além do modelo tradicional do ensino, estimulando a criatividade e o senso crítico do estudante em sala de aula. Seguindo essa proposta, o experimento para este trabalho foi o indicador ácido base, feito com extrato alcoólico de açaí. Isto é possível graças à presença da substância antocianina, que muda sua coloração de acordo com a substância em contato, que posteriormente é comparado a tiras de papel de indicador universal para validar a coloração obtida. Como podemos ver nesta imagem de referência, a cor varia conforme o nível do pH em cada amostra no tubo de ensaio. Mas, claro, como é um experimento de baixo custo, pode ser realizado tanto em copo de vidro, copo descartável ou em qualquer outro recipiente no qual possa ver claramente a cor. O experimento apontou resultados surpreendentes em relação aos dados coletados e comparados, além de aguçar a curiosidade dos estudantes acerca do conhecimento científico, principalmente relacionado à área do pH, pois, por ser uma proposta de baixo custo e podendo realizar até em casa, eles podem realizar acerca do pH da água, do solo, e com esse experimento também teve uma maior interação com os estudantes. Se interessaram mais nas aulas e sempre estando ativos. Gostaríamos de agradecer por essa oportunidade de participação ao UFVJM, que é a Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, ao nosso curso da LEC, que é a Licenciatura em Educação do Campo, e a todos aqueles que se dedicaram e tiraram um tempo para nos dar essa oportunidade. Obrigado a todos e a todas. Eu cumprimento a todos os ouvintes. Nosso trabalho se trata de um relato de experiência, na qual foi analisado o impacto das atividades práticas na atenção primária nos anos iniciais do curso de medicina. Esse trabalho foi desenvolvido pelos discentes Ana Clara de Matos Reis, André Alfredo Antônio Soares, Lucas Mateus Advíncula Santos e por mim, Marcos Vinícius Dias Prates. Nós somos discentes do terceiro período do curso de medicina da UFVJM, no campus de Diamantina. Fomos orientados pela professora Magnânia Cristiane Pereira da Costa. A formação em medicina exige, de acordo com a Diretriz Nacional Curricular,
do curso, o profissional com formação generalista, humanista, com a visão crítica e reflexiva. Essas competências podem ser desenvolvidas no âmbito da atenção primária desde os períodos iniciais. Então, há uma preocupação da universidade de formar um médico com perfil generalista, humanista, crítica, com a visão crítica e reflexiva, seguindo a orientação do perfil definido pela Diretriz Curricular Nacional do Curso de Graduação em Medicina, conforme em destaque na apresentação. O projeto pedagógico do curso de graduação em Medicina, desde do início do primeiro semestre ao internato, o estudante ele é inserido na prática, nas atividades práticas, focado primordialmente na atenção primária. Isso facilita muito na construção do conhecimento, uma vez que o estudante ele vai ter uma abordagem teórica e, ao mesmo tempo, exercendo ali a prática dentro da atenção primária. O objetivo do nosso estudo é identificar o impacto das atividades práticas desenvolvidas na atenção primária, preconizadas no projeto pedagógico nos anos iniciais do curso de medicina. A nossa metodologia é um relato de experiência realizado pelos acadêmicos do terceiro período do curso de medicina da Universidade Federal da região do Vale do Jequitinhonha. E o período compreendido de análise desse relato de experiência foi no período entre 2019 e 2021. Dentro da metodologia, nós destacamos aqui as principais funções, atribuições acadêmicas no primeiro, segundo e terceiro período dos estudantes de medicina. No primeiro período, esses estudantes irão fazer uma avaliação da planta física, da estratégia de saúde da família. No segundo momento, eles irão fazer o reconhecimento do processo de trabalho da estratégia de saúde da família, os profissionais que ali compõem, suas atribuições. E, por fim, eles irão realizar a atividade de territorialização, na qual esses estudantes irão a campo, conhecer a área de abrangência dessa unidade de saúde e, posteriormente, eles irão fazer um mapa, atualizar o mapa, uma vez que, às vezes, pode entrar uma rua, pode uma microárea, que eu irei falar posteriormente, pode ser agregada ou tirada daquela a descrição daquela unidade, necessitando, portanto, de uma atualização. No segundo período, esses estudantes irão realizar a estratificação de risco, com base na escala de Coelho-Savas, irão realizar a triagem e acolhimento, através da mensuração da pressão arterial, avaliar o peso, mensurar o peso, circunferência abdominal, fazer o cálculo de índice de massa corpórea e, posteriormente, irão acompanhar a rotina dos trabalhos da sala de vacinação, conhecer como que é a rotina, os momentos de vacinação, as campanhas de vacinação ali da unidade de saúde. Em seguida, eles irão também fazer as visitas domiciliares junto com os agentes de saúde e rodas de conversa com os usuários do serviço de saúde. No terceiro período, além das atividades realizadas no segundo, que é a triagem, acolhimento, esses estudantes irão fazer estudos de casos clínicos, uma vez que a partir do terceiro período há a introdução de módulos para estudo de determinadas patologias. Então, é uma associação entre a teoria e a prática por esses estudantes. E, por fim, esses estudantes irão fazer a elaboração de um projeto de intervenção, na qual será implementado e aplicado no quarto período. Aqui está a foto da nossa unidade de saúde, que é a Estratégia de Saúde da Família do bairro Vila Operária. Ao lado aí nós temos um mapa atualizado pela nossa equipe, dividido aí por cores, cada cor representa uma microárea, e cada microárea tem um agente de saúde responsável por aquela cobertura. Aqui está as fichas que os estudantes usam, ali na estratificação de risco, são fichas utilizadas na triagem, na sala de vacina,
na atividade de estratificação de risco, a qual eu mencionei. Na ficha de triagem, por exemplo, o estudante faz o acolhimento do usuário de serviço, afere os sinais vitais, cálculo do índice de massa corporal, mensuração da circunferência abdominal, a avaliação do biotipo e do estado geral do paciente. Então, isso fortalece muito, sedimenta muito o conhecimento das matérias teóricas aprendidas em sala de aula. Então, é muito importante e enriquecedor para o estudante. Já no terceiro período, além das atividades inerentes do segundo, esses estudantes eles irão focar no projeto de intervenção e no grupo operativo e desenvolver isso a partir do quarto período. Então, o estudante do terceiro faz esse projeto de intervenção e no quarto período eles executam esse projeto de intervenção ali naquela unidade. Os resultados obtidos, chegamos à seguinte conclusão, que a inserção precoce no serviço de saúde desses estudantes é importantíssimo, porque o curso ele é feito através de uma espiral, e isso favorece a indissociabilidade da teoria com a prática. Então, desde os períodos iniciais do curso, o estudante ele tem um contato com a matéria teórica e aplica o aprendizado obtido na sala de aula diretamente nas aulas práticas. As nossas considerações finais: ratificou-se a relevância exigida pelo Ministério da Educação com o preparo do acadêmico desde o início do curso, com um olhar voltado para as ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação à saúde daqueles usuários. Os nossos agradecimentos vão para a nossa Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, a FAMED e a Prefeitura Municipal de Diamantina. Aqui encontra as nossas referências bibliográficas. No mais, nós agradecemos e tenham todos uma boa tarde. Olá, espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o Vinícius e venho apresentar para vocês um pouco do nosso curso de mapeamento de tecnologias sociais para a promoção da saúde em comunidades tradicionais e quilombolas. Juntamente com o Jamerson e com a nossa coordenadora Ofélia Ortega, eu quero promover a vocês essa experiência e um pouco do conhecimento que a gente adquiriu juntamente com muitas outras pessoas no nosso curso online. O nosso curso ele começa com a desvalorização do território, com o esquecimento, muitas vezes, de algumas comunidades, da cultura, de enlaces da comunidade com essas tecnologias sociais que facilitaram por muitos anos e evoluíram também com as comunidades, mas a primórdios da evolução e do nascimento dessas tecnologias vem o esquecimento, porque novas tecnologias deixam essas outras tecnologias a ímpar do presente e muitas vezes excluída do futuro. O nosso curso ele vem trazendo inovações, novas maneiras de observar e de pensar essas tecnologias dentro da comunidade e mostrar para essas comunidades o valor disso, não só um valor sentimental, simbólico, que é muito importante, mas também um valor agregado com a história dessas comunidades, com a história dessas pessoas, da significativa representatividade dentro das lutas, dentro do dia a dia cotidiano e corriqueiro dessas pessoas. Tecnologias sociais que implementam muito ao cotidiano e que trazem, muitas vezes, uma melhora significativa de vida. Mas a modernidade e a correria do dia a dia muitas vezes nos fazem esquecer disso. Não só agindo nesse esquecimento, mas também na busca pela partilha de novos conhecimentos para agregar outras comunidades e apresentar uma comunidade a outra comunidade e esses atores participantes do nosso curso levar para suas comunidades também
esse valor significativo de partilha, de participação e de conversa e diálogo. E esse curso traz isso, um espaço para que esse diálogo aconteça, para que todos nós possamos entender as tecnologias sociais numa nova atmosfera, numa esfera em que ele nunca deixou de ser significativo, eles ainda têm muita importância e trazem muitos conhecimentos agregados que são cruciais para o nosso dia a dia. Os nossos objetivos são entender as tecnologias sociais das comunidades para as comunidades, valorizando o conhecimento histórico-cultural em seus respectivos contextos de vivências e realidades diversas. A gente também busca enfatizar a importância dos conhecimentos tradicionais das comunidades do campo, ampliar a locução e partilha das experiências com as tecnologias sociais, compartilhar os conhecimentos em contexto a estudos de profissionais e projetos da área das tecnologias sociais e suas aplicações, e promover a autonomia e sustentabilidade social dessas comunidades. As nossas reuniões, a gente tem uma estrutura online, também por causa do coronavírus. A gente tem reuniões via Meet semanalmente, com convidados especiais, seja para apresentação dos seus relatos de vivências, para palestras. E a gente usa como método de divulgação o WhatsApp, grupos específicos para essas pessoas, grupos de colegas, o Facebook também com postagens, e o canal do YouTube, que a gente tem lá todos os vídeos e aulas gravadas para quem quiser conhecer. Da nossa comunidade aqui, a gente traz para demonstrar para vocês algumas tecnologias sociais esquecidas. O nosso famoso bule de café de ferro, o pote de barro também, que é feito à mão e tem toda uma representatividade, tem uma história para ser construído. As cisternas, que foram tecnologias implantadas nas comunidades por algumas ONGs no semiárido mineiro, e essas tecnologias revolucionaram a adaptação de armazenamento de água, e isso trouxe para as comunidades uma nova forma de repensar o manuseio da água. As nossas famosas leiras. As leiras, elas são usadas no nosso roçado e são os montantes quando a gente faz um desmatamento para o plantio da roça, por exemplo, para agricultura de subsistência, na maioria das vezes nas nossas comunidades. Elas servem para o acúmulo de água, servem para manter o solo naquele lugar úmido e geralmente são feitos em curva de nível nesses locais. Os nossos resultados são relatos satisfatórios de pessoas que conversam e veem, e muitas coisas que realmente eles achavam que não tinham muito valor, mas encaram que tem muito valor nas comunidades. Pessoas que relatam ter um sentimento de conquista ao conhecer algo que ele não conhecia, ao trazer para a comunidade um novo modo de pensar as tecnologias sociais que já existem nas próprias comunidades. Então, isso são conhecimentos de amplas áreas e culturas, que trazem as perspectivas e entendimentos diferenciados de cada pessoa, mas esses atores, essas pessoas que participam desse curso, voltam para as comunidades com uma nova forma de pensar muito significativa e que traz algo muito importante, realmente o resultado que a gente espera do curso. É isso que a gente espera, que as pessoas que mudam, que a gente leva pensamentos e novas formas de pensar para essas comunidades e que isso vire um efeito dominó e que isso abranja cada vez mais pessoas. Para concluir o nosso trabalho, então, foi muito significativo para mim, como participante, para o Jamerson. Então,
a gente participar, a gente que está se formando agora para professor, para vir atuar nas nossas comunidades, isso é muito importante. Ver essas locuções de pessoas, conversas que geralmente a gente não tem, sobre assuntos que são muito importantes, sobre a valorização do nosso território. Isso é muito gratificante para nós e eu concluo esse trabalho com muita alegria. O nosso curso ainda não acabou, ele está em andamento. Eu espero muito mais e muito mais conhecimento agregado às nossas vivências, à nossa sala de aula, ao nosso território, à nossa comunidade e à nossa partilha, o enriquecimento da nossa partilha. Eu quero agradecer a todos por ter assistido o nosso vídeo. Foi muito importante ter a presença de vocês aqui. O meu muito obrigado. Olá, eu sou Luciana, vou apresentar para vocês um estudo sobre o Conselho Municipal do Idoso, Limites e Possibilidades. Os autores são Wagner de Brito Martins e eu, Luciana de Freitas Campos. O Conselho Municipal do Idoso é de Diamantina, em consonância com a legislação de todo o Conselho voltado a atenção a esta parcela da população, é um órgão de representação da pessoa idosa e de interlocução junto à comunidade e aos poderes públicos na busca de soluções compartilhadas. Deve estar em sintonia com as políticas nacional e estadual, com o Estatuto do Idoso e se adequar às regras e às leis aprovadas e regulamentadas. O papel deste conselho, ele é consultivo, normativo, deliberativo e formulador de políticas dirigidas à pessoa idosa. O estudo tem por objetivo descrever o funcionamento do COMUD e seus limites e possibilidades. Trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de experiência. O COMUD está localizado em Diamantina, Minas Gerais, na Rua da Glória, na Secretaria de Assistência Social da Prefeitura. O coorte desse estudo se deu a partir do período de 2018, porque foi onde inicia-se uma reestruturação desse conselho, né, por meio da organização de eleições e indicações para o novo conselho, né, do COMUD, dos representantes do conselho do COMUD. O aspecto ético, ele é isento de apreciação pelo Conselho de Ética em Pesquisa, né, por tratar-se de um relato de experiência e de um projeto de extensão. Em relação à discussão, né, nós passaremos, né, o estudo pela questão do histórico e as ações desenvolvidas pelo Conselho. E as análises, né, dessa discussão foram feitas à luz da literatura. O primeiro regimento interno do Conselho, ele foi aprovado em 2009, quando da sua instituição pela Câmara Municipal de Vereadores. E não há clareza das ações do COMUD até o início de 2019. Né? Então, nesse momento, ele se inicia justamente com retomada da sua reestruturação, por busca de análise e atualização dos documentos, resgate histórico, e também inicia-se essas ações desse novo conselho por meio de registro das reuniões e ações desenvolvidas. Então, a partir de então, passa a ter o registro totalmente documentado, já arquivado, e para facilitar, então, o resgate do que vem acontecendo no Conselho e favorecer as ações que possam aí beneficiar a população idosa. Outra coisa que foi feita e foi feita pelo Conselho Municipal do Idoso foi a realização da primeira Conferência Municipal do Idoso, que repercutiu no levantamento de demandas para atuação junto à pessoa idosa e dos serviços levantados pelos participantes. E dessa conferência foram eleitos representantes para participar da conferência estadual, né, e levando as reivindicações, então, retiradas aí desse dia de trabalho junto à conferência, né, e fazendo a representação local.
Em 2021, foi aprovado o novo regimento interno e a resolução do registro de entidades para programas, projetos, serviços e outros voltados à pessoa idosa, né? Então, qualquer atividade que seja realizada com o idoso em Diamantina, é esperado que seja feito um registro lá no Conselho do Idoso, para que a gente acompanhe como é que está sendo estruturado a rede de atenção ao idoso, né, em Diamantina, não só a saúde, como também outras atividades necessárias, né, como educação ao idoso, né, como ações de lazer, e assim por diante. A articulação para a criação do CNPJ do Comude é o que tem sido feito atualmente, e também para que seja criado o Fundo Municipal do Idoso. É importante dizer que a gente tem esse ato na fala, né, de 2019, onde essa conferência, por exemplo, aconteceu para 2021 por conta da pandemia. Então, como limitação das ações do Conselho, destaca-se o desconhecimento da comunidade sobre o Conselho Municipal do Idoso, né? Tem pessoas que não sabem que existe o Conselho em Diamantina, né? E, com isso, minimiza a ampliação de parcerias e os avanços na articulação de ações voltadas à pessoa idosa. Como eu disse lá atrás, com relação à conferência, foi interessante porque aconteceram as pré-conferências, das pré-conferências foram retiradas algumas demandas para formar eixos temáticos para a conferência, e a partir dessas demandas também foram criadas outras demandas que poderiam ser desenvolvidas ou não aqui em Diamantina, mas aí depende dessas parcerias para que aconteça, né? E por fim, vindo ao encontro de uma das ações primordiais do Conselho, por conta disso que a gente está falando desse desconhecimento, destaque-se a participação em evento que vem ao encontro de dar visibilidade ao mesmo, de ampliar a possibilidade de parcerias e a participação popular. Agradeço a atenção de vocês. Olá, meu nome é Gustavo Cunha, eu sou aluno do curso de Medicina da UFVJM, campus Diamantina. O título do nosso trabalho é Programa Palavra Saúde, relato de experiência de um projeto de extensão em formato de podcast, cujos integrantes são eu, o Gustavo Cunha, a Natália Lemos Arruda, sob coordenação do professor Alexander Dias Machado. Então, o nosso projeto ele tem suas raízes inseridas lá por volta de 1990, quando medidas foram implementadas para a promoção da saúde voltada à atenção primária, enfatizando a importância do trabalho junto às famílias e populações locais. Então, o nosso projeto ele está inserido basicamente em 3 pilares que o sustentam, que é a linguística cognitiva, a neurociências e a memória musical. A linguística cognitiva é uma linguagem de uma perspectiva que une o conhecimento do dia a dia, da naturalidade, das vivências tradicionais. Então ele une essas duas perspectivas de conhecimento. Como a gente vai utilizar isso no nosso projeto? A gente vai levar ensinamentos de uma forma não somente científica, mas sim também tradicional. Entenderam? Outro pilar é a neurociências. A neurociências é uma área científica que estuda os comportamentos cerebrais e como os sons influenciam nos comportamentos cerebrais. Sabe-se que o hipocampo é uma área muito sensível e que o som a ativa. Como, por exemplo, a gente utiliza esses fenômenos para tratamento de doenças como Alzheimer. Por quê? A música ela estimula o cérebro da gente e gera um fenômeno chamado de memória musical. Então, no Alzheimer, eles utilizam disso para resgatar lembranças de uma forma utilizando-se da memória musical. Porque a gente associa, o cérebro da gente associa sons com momentos, com experiências e com ideias. Então, a gente vai utilizar no decorrer do podcast uma música como tema central referente ao verbete
para gerar essa memória musical. Então lá na frente, quando você já tiver escutado o podcast e depois você escutar essa música novamente, você vai lembrar dos ensinamentos do podcast por conta da memória musical gerada, porque a gente vai colocar uma música referente ao tema abordado. Sabe-se que doenças crônicas transmissíveis, doenças crônicas não transmissíveis e agravos à saúde têm origem nos hábitos de vida dos indivíduos, assim como no ambiente em que se vivem. Então, a palavra saúde veio para interligar o ensino e a pesquisa universitários com a sociedade, trazendo ensinamentos em saúde individual, ensinamentos em saúde coletiva e ensinamentos em saúde ambiental. O nosso projeto, ele tem como tema a saúde humana versus saúde ambiental. Na sua preparação, vai ser dividido em 3 etapas, em preparação, execução e avaliação. Na fase de preparação, houve palestras, onde professores do curso de letras da UFVJM reuniu com a gente, onde foi discutido como deve ser feita a escrita de um podcast. Houve as reuniões, onde a gente juntou todos os integrantes do projeto, conversamos e dividimos em subequipes para a produção de podcasts, divididos em torno de 5 a 6 pessoas por grupo, por subequipe, na verdade, para a próxima fase, que é a fase de execução, onde os subgrupos vão se reunir, vão selecionar uma palavra-chave, um verbete, por exemplo, um verbete solidão. A gente tem um podcast referente à palavra solidão. Vamos escrever um texto de até 200 palavras referente ao verbete e vamos escolher uma imagem e uma música utilizada nos mini programas. Então essa música que a gente vai escolher vai ser referente ao verbete, que vai gerar o que foi dito anteriormente, que é a memória musical. Então a gente vai utilizar da música para gerar memória musical. E a última fase é a fase de avaliação, onde vai ser feito feedbacks, né? Vão ser produzidos podcasts, vão sentar com o coordenador, com os alunos e vão ser feitos feedbacks, se publica ou se corrige. Os podcasts têm duração de cerca de 7 minutos, divididos em um jingle inicial de 20 segundos, após isso a leitura do texto escrito, depois disso a gente vai pegar a música e vai declamar um poema da parte da música referente ao verbete, após isso nós vamos executar a música e por fim um jingle final com oferecimentos e agradecimentos, que vão durar em torno de 20 segundos. A divulgação do nosso projeto é em Rádio de Diamantina 98,5 FM, o Spotify, o Facebook e Instagram. Os nossos objetivos do projeto Palavra Saúde é de não gerar apenas o conhecimento em si, mas sim levar uma discussão, gerar uma reflexão sobre a importância dos determinantes gerais ecológicos, ou seja, tudo que está na nossa volta, o dia a dia, e como ele vai influenciar na condição humana. Então a gente vai distribuir aprendizados relacionados a cuidados diários individuais, coletivos e ambientais, em qualquer ambiente com acesso rápido e fácil, visto que a principal fonte de divulgação nossa é a Rádio de Diamantina e a internet, que é o Spotify, que é uma plataforma de streaming. Com qual intuito? De transformar o dia a dia de forma lúdica, gerando qualidade de vida e bem-estar social à comunidade e à população acadêmica. Então vai ser beneficiado tanto a população quanto a população acadêmica. Além disso, como a gente está num período de pandemia, em que é muito utilizada a internet, houve, consequentemente, as fake news, que são notícias errôneas. Então, como a gente vai levar um ensinamento em saúde, consequentemente, nós estamos combatendo as fake news existentes, certo? Os principais resultados do nosso trabalho são, além de aprender a realizar a produção de texto, vão aprender a gravar, fazer edições e uma produção de podcast. Além de, como ele vai ter que fazer uma
uma busca para escrever o texto de até 200 palavras referente ao verbete, ele vai haver uma integração de áreas do conhecimento, então ele vai adquirir uma carga de conhecimento grande, visto que ele vai ter que fazer uma busca por várias fontes, várias leituras em diferentes locais. Como a gente estava realizando o projeto em um momento epidêmico, nós não estávamos tendo nem aula e nem saindo de casa. Então, o projeto ele amenizou duas coisas. Por um lado, ele amenizou o distanciamento social, visto que a gente estava fazendo reuniões via Google Meet, outras plataformas, então a gente estava tendo um contato, né, diminuindo o distanciamento social, como também trouxe conforto perante a realização da atividade curricular, porque a gente não estava tendo aula, mas a gente estava inserido no projeto de extensão que estava acontecendo, então a gente estava com um pezinho na faculdade, então amenizava, né, trazia um conforto perante as atividades da faculdade. Como também foram produzidos cerca de 10 mini-programas. Então, aqui abaixo está cerca de 5 desses produzidos por nós. Tá aí o verbete, palavra voz, o verbete é voz, palavra solidão, o verbete é solidão. Do lado direito está nossas redes sociais, onde vocês podem nos seguir, podem nos conhecer e se tiverem interesse em participar também podem nos chamar. Como conclusão, a execução do projeto de extensão como prática educativa configurou-se pertinente para a promoção da saúde, gerando qualidade de vida e cuidados diários da população acadêmica e não acadêmica, em um momento histórico epidêmico, cumprindo o papel de levar ensinamentos do campo da faculdade para a população de forma lúdica e acessível. Esse foi o nosso projeto de extensão, nosso relato de experiência. Agradecemos a oportunidade concedida e a sua atenção. Obrigado. Olá a todos e todas. Eu sou Diogo Gabriel Santos Silva, acadêmico de enfermagem das Faculdades Unidas do Norte de Minas, e hoje vou apresentar o trabalho Avaliação da Hanseníase, relato de experiência, também dos autores Aldair Almeida Batista, Ana Paula Silva Santos Pereira, Tiago Rafael Almeida Ribeiro e da professora mestra Karine Suene Mendes Almeida Ribeiro. A hanseníase é uma doença crônica, infecto-contagiosa, cujo agente etiológico é o Mycobacterium leprae. Ela comete principalmente os nervos superficiais da pele e os troncos nervosos periféricos. Nesse contexto, sabemos que o enfermeiro tem relevante papel no atendimento ao paciente com hanseníase. É o primeiro profissional de saúde a abordar e realizar as primeiras avaliações para o diagnóstico desta patologia. Nosso estudo tem o objetivo de relatar a experiência acadêmica na assistência de enfermagem a pacientes com hanseníase. A metodologia do nosso trabalho trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, realizado no mês de outubro de 2021, por acadêmicos da graduação de enfermagem, realizado em um serviço de atenção especializada na cidade de Montes Claros, Minas Gerais. As atividades realizadas durante o estágio foram realizadas consultas de enfermagem, tanto para o controle de reações na hanseníase, como a avaliação dos contatos. Na consulta de enfermagem, é feita toda a anamnese e no exame físico é feita a avaliação dermatoneurológica. É feita a orientação sobre o tratamento e também a respeito da doença, a administração dos medicamentos, a primeira dose supervisionada do PQTU, é feita a notificação dos casos confirmados e avaliação neurológica simplificada. Como resultados, nós tivemos a oportunidade de experienciar o binômio teoria-prática, sendo possível vivenciar a complexidade do atendimento a esses pacientes com hanseníase, desde a busca ativa dos novos casos, dos casos contactantes, com a quebra da cadeia de transmissão da doença até a administração da dose supervisionada do tratamento poliquimioterápico,
e bem como as orientações do autocuidado para a prevenção das incapacidades físicas decorrentes desta doença. Concluímos então que a partir desse estágio foi possível entrarmos na realidade do enfermeiro, do cuidado ao paciente com hanseníase. Essa experiência é essencial, fundamental para a inserção futura nossa de acadêmicos no mercado de trabalho, colaborando na qualidade da assistência aos pacientes, na prevenção das doenças, na promoção da saúde, na orientação sobre o tratamento, na prevenção das incapacidades físicas, na reabilitação e no registro do prontuário. Também foi possível perceber a necessidade da inserção dessas atividades práticas relacionadas aos pacientes com esses agravos mais precoce, uma vez que nós estudantes tivemos esse contato com esta doença apenas no nosso último ano de graduação. Os nossos agradecimentos e nossa referência. Obrigado. Boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos a esse Se Integra. Eu sou Ângela Rita Teixeira, falo aqui da comunidade de Padre João Afonso e vou representar hoje a equipe do programa Jovem de Futuro da Escola Estadual Padre João Afonso, e esse programa é uma iniciativa da Secretaria Estadual de Educação em parceria com o Instituto Unibanco. Vou pedir licença para vocês para desligar a minha câmera, porque eu estou numa região de campo, aqui é uma comunidade campesina, e sobrecarrega muito os meus dados para poder fazer essa transmissão, gravar esse vídeo aqui hoje, e aí eu vou desligar a câmera para iniciar a apresentação dos slides. Fica comigo aqui até o fim, que é um prazer estar com cada um de vocês. O programa Jovem de Futuro, ele acontece já há alguns anos, é uma parceria, então, da Secretaria Estadual de Educação com o Instituto Unibanco, e nesse momento a nossa escola foi contemplada porque toda a Superintendência Regional de Diamantina foi contemplada com esse projeto. Quem faz parte da minha equipe? Sou eu, Ângela Rita Teixeira, a Natália Teixeira Ribeiro, que é professora de uso da biblioteca da escola, a Ellen Sabrina Teixeira Matos, que é ex-estudante da escola e é estudante de jornalismo pela Unip, o Renato Aparecido Teixeira, o Jonatas Oliveira Frois, o Henrique Sena Carneiro, que são licenciandos da licenciatura em Educação do Campo, da UFVJM, eles são licenciandos e estagiam e são residentes também do Residência Pedagógica aqui na nossa escola, e a Eliane Maria José Sena Santos e a Raquel Santa Rosa enquanto supervisoras da nossa escola, a Eliane do turno noturno e a Raquel, no momento, até já não mais nossa supervisora, mas era supervisora na nossa escola no turno da tarde, e ela participou também dessa etapa desse projeto. O programa Jovem de Futuro, ele chega à nossa escola, né, no momento em que nós estamos com regime de estudos e atividades não presenciais, né, um regime emergencial por ocasião do ensino remoto, e quando a nossa escola, então, tem o problema da falta de acesso tecnológico necessário, né, dos recursos necessários adotados pela Secretaria Estadual de Educação. Então, a gente conseguiu, em parceria com a superintendência, com a autorização da superintendência, que os PETs fossem impressos. E esses PETs impressos, então, encaminhados para cada comunidade, cada comunidade recebia esses PETs para que os estudantes realizassem, que é o plano de estudo tutorado, que contempla, né, toda a teoria, todo o conteúdo, a parte do
do currículo mesmo necessário aos bimestres, né, para que o ensino não parasse. Foi uma alternativa que a Secretaria de Educação adotou para poder tentar ter menos prejuízos aí durante o processo. Foram feitos uso do Google Sala de Aula, o Google Classroom, e, no nosso caso, o que realmente nos salvou foram os grupos de WhatsApp, já que era possível compartilhar algumas informações e elas chegavam a diferentes pontos. Para esse programa Jovem de Futuro, então, foi montado o plano de ação, né? Então, dentro da perspectiva de uma escola do campo, a gente precisou pensar uma metodologia que fosse de encontro a essa realidade. O objetivo geral, então, foi adequar o plano de ação do programa Jovem de Futuro ao contexto dos estudantes da nossa escola, para que pudéssemos ir de encontro a essa realidade, né? E como objetivos específicos, então, eu trago a elaboração de ações que contemplem a realidade desses estudantes, a possibilidade de mostrar, né, os pressupostos de construção dessas ações, o processo de levantamento dos temas relacionados à realidade dos estudantes e aos conteúdos, e apresentar os desafios e as potencialidades das ações propostas. Nas diretrizes, então, da educação do campo, era preciso considerar a diversidade, o currículo, a formação docente, a identidade da escola do campo e a qualidade da educação, né? De forma que fosse possível pensar a participação da comunidade, participação dos estudantes. E na perspectiva freiriana, nós pensamos, então, ações que tivessem investigação, tematização e problematização. Desse modo, a gente pensou uma atividade chamada Abraço em Palavras, que priorizou essa investigação, foram escritas cartas pelos professores e os estudantes responderam. Daí nós montamos uma planilha que trazia temas para que a gente montasse a nossa atividade. No que se refere à tematização, a partir dessa planilha, da avaliação dela em reunião com os professores, do diálogo, foi possível perceber um tema gerador, que era a pandemia de Covid-19, relatada em quase todas as cartas. E aí a gente elaborou uma sequência didática transdisciplinar por área do conhecimento. Essa sequência ela foi anexada ao PET 4 e também foi usada como avaliação. E também, como avaliação desse programa, a gente fez a elaboração de um informativo com boas práticas da escola durante o ano, durante a realização do programa Jovem de Futuro, que será impresso e distribuído para as famílias no final do ano letivo, que serve também como uma forma delas avaliarem como foi a participação delas, né? O quanto que elas conseguiram se dedicar mediante todas as dificuldades que nós enfrentamos nesse contexto de pandemia. Também um evento de fechamento das ações presencial na escola, onde vai ser possível avaliar comunidade escola, né? Comunidade escola universidade, uma vez que a gente tem aí também a participação dos licenciandos da educação do campo e dessa ex-aluna estudante de jornalismo, que também estão atuando na formatação, na organização desse informativo impresso que vai ser entregue, e também uma possibilidade da família estar na escola contemplando esse evento e contemplando também a importância da educação na escola. De reflexões fica, então, a questão da acessibilidade das escolas do campo, o acesso das escolas do campo, os recursos necessários, os investimentos necessários, né, à educação na escola do campo, e
a coletividade, a dialogicidade, a criticidade, que são aspectos da perspectiva freiriana e que foram possíveis acontecer dentro dessa proposta nossa. A valorização da identidade dos povos do campo e uma educação de qualidade no campo e para o campo. É preciso que se pense sobre esses aspectos. E a gente, então, teve como referências bibliográficas a Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, as diretrizes operacionais para a educação do campo e as referências relacionadas ao Programa Jovem de Futuro, disponíveis aí para quem quiser consultar. Muito obrigada pela oportunidade de dialogar e que esse diálogo possa se estender aí para a gente pensar todo esse contexto, todas essas situações. Clube de Xadrez UFVJM. Introdução. O Clube de Xadrez UFVJM é fruto do projeto Xadrez nas Escolas, criado em 2015. Aqui podemos ver imagens do projeto Xadrez nas Escolas, na época da sua criação. No dia 8 de março de 2021, Dia Internacional da Mulher, foi inaugurado o Clube de Xadrez UFVJM, buscando assim estimular a prática do xadrez nos diversos graus de ensino. Desde então, desenvolvemos oficinas, palestras, torneios, grupos de estudo, entre outras ações relacionadas ao ensino, aperfeiçoamento e treinamento do xadrez. Aqui podemos ver uma imagem da aula inaugural do Clube de Xadrez UFVJM. Essa apresentação tem por objetivo fazer o relato da rotina do Clube de Xadrez, apresentando o potencial da proposta e as dificuldades enfrentadas. Componentes: Professor Dr. Hilton Fabiano Boaventura Cerejo, professor adjunto do curso de Educação Física da Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde, vice-presidente fundador do Clube de Xadrez da UFVJM e coordenador do projeto de extensão universitária Xadrez nas Escolas. Discente Enzo Souza Freire, estudante do curso de Odontologia da Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde, fundador do Clube de Xadrez da UFVJM, bolsista do projeto de extensão universitária Xadrez nas Escolas. Professor Dr. Olavo Cosme da Silva, professor associado do curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia do Instituto de Ciência e Tecnologia da UFVJM, presidente fundador do Clube de Xadrez da UFVJM e vice-coordenador do projeto de extensão universitária Xadrez nas Escolas. Demais componentes: o professor Jorge Rodolfo, o discente da UFVJM Kleber Rocha Júnior, o instrutor de xadrez e árbitro profissional Glaicos Campos, e o aluno do Colégio Tiradentes de Diamantina, Leonardo Cauã. Além dos citados acima, o Clube de Xadrez UFVJM tem outros 140 participantes no grupo WhatsApp, advindos tanto da comunidade em geral como da comunidade universitária. O Clube de Xadrez UFVJM promove a interação da comunidade universitária com a comunidade externa, fornecendo oficinas e palestras enxadrísticas, com a execução de atividades online de xadrez, em decorrência das novas medidas sanitárias mundiais em virtude da Covid-19. Por exemplo, desenvolvemos oficinas denominadas Xadrez do Zero, no qual ensinamos os elementos essenciais para quem deseja aprender a jogar, mas também desenvolvemos estudos avançados, com as oficinas denominadas Treinamento de Xadrez. Ao lado podemos ver o logotipo do Clube de Xadrez UFVJM, presente em todas as aulas realizadas. O Clube de Xadrez UFVJM nas mídias. O Clube de Xadrez UFVJM faz uso das mídias sociais, tanto para armazenamento das aulas realizadas, como no YouTube, como para divulgação dos eventos futuros, como no Instagram. Aqui podemos ver imagens da página do Clube de Xadrez UFVJM no YouTube e no Instagram. E aqui podemos ver a vinheta criada para os vídeos do Clube de Xadrez, com fotos de todos os membros do clube. Clube de Xadrez UFVJM nas mídias. O Clube de Xadrez UFVJM também promove palestras com personalidades do meio enxadrístico, como o Bate-Papo com o Mestre Internacional de Xadrez Renato Quintiliano, o Bate-Papo com o Mestre Nacional de Xadrez Leandro Campelo e o Bate-Papo com o Mestre Nacional de Xadrez Nicolau Leitão.
Xadrez como ferramenta educacional. Destacamos que o jogo de xadrez pode ser uma ferramenta poderosa e diferencial para aumentar o rendimento escolar e acadêmico, pois estimula a memória, o raciocínio lógico, a imaginação, a atenção, o pensamento abstrato e outras questões que favorecem a aprendizagem dos alunos. Igualmente, o xadrez apresenta aspectos ligados ao ensino das ciências e, ao mesmo tempo, é uma arte e um jogo. Evidenciamos que é um jogo de estratégia e a introdução desses jogos nas comunidades e nas escolas, por exemplo, pode ser usado como uma ferramenta no ensino da matemática, abordando desde premissas de elementos matemáticos básicos, bem como conteúdos complexos da disciplina. Ao lado, podemos ver uma parte de uma postagem feita na página Parque da Ciência. Para reforçar esse ensino, além de criar o Clube de Xadrez do FJM, os professores envolvidos organizaram e ministraram a disciplina eletiva denominada Xadrez Básico. Essa unidade curricular objetivou apresentar e ensinar o jogo de xadrez aos discentes, possibilitar a aquisição das noções básicas e regras elementares desse jogo, mostrar as fases de uma partida, abertura, meio jogo e final, e ensinar a jogar xadrez, entre outras questões. Podemos ver a imagem da plataforma Moodle da disciplina, com uma imagem de um exercício sendo realizado por um aluno. Conclusões do relato. Com isso, fomos capazes de formar uma base sólida de membros advindos tanto da universidade quanto da comunidade externa. Conseguimos ajudar na divulgação do xadrez como esporte, bem como ferramenta pedagógica, o que nos dá uma perspectiva otimista quanto ao retorno das atividades presenciais em relação ao clube. Procuramos também estimular a formação de uma equipe universitária apta a ensinar a jogar xadrez. Outra possibilidade de ação envolve as pesquisas que podem se originar como resultado da aplicação desse projeto. Por exemplo, poderemos buscar compreender alguns dos efeitos do incremento desse jogo nas escolas. Com isso, esperamos ter demonstrado uma parte da relevância do ensino do xadrez. Agradecimentos. Agradecemos ao projeto PIBEX, à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFJM. Muito obrigado. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Jéssica Santana, aluna do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. E eu vim aqui para apresentar para vocês o trabalho intitulado Residência Pedagógica, um relato de experiência em uma escola da rede estadual, que é um trabalho elaborado por mim e pela minha colega de curso, Alanda de Matos Mariano. Então, pessoal, a formação inicial, né, ela tem como propósito, principalmente, proporcionar aos futuros professores o aprendizado, né, dos princípios básicos e dos fundamentos da profissão, e fornecendo também, assim, os instrumentos pedagógicos para a tomada de decisões. Gate e Nunes colocam em seu trabalho que, no início da docência, que o licenciando vai vivenciar, né, as experiências do ensino, relacionando a teoria com a prática, que é quando ele assume a responsabilidade, né, da sala de aula. E dentre os principais programas que podemos citar, assim, que proporciona essa vivência na sala de aula, a gente pode citar o programa de residência pedagógica, né, que está associado à CAPES, que compõe a Política Nacional de Formação de Professores, e que vai proporcionar, né, a relação da formação inicial com a construção da identidade docente, integrando, assim, por sua vez, né, na formação prática destes graduandos, e também oportunizando a eles essa imersão, né, na escola campo. Então, devido ao contexto atual, né, de pandemia que estamos vivendo, do Covid-19, e também do documento que foi criado para o regime, né, especial de atividades não presenciais, que é o REAMP, este trabalho foi planejado de uma forma que contribuísse para que a educação e a prática chegassem até os alunos. Deste modo, nós planejamos uma regência, né, para os alunos do duas turmas dos oitavos anos,
totalizando 20 alunos, em uma escola da rede estadual da cidade de Diamantina. O principal objetivo deste trabalho consistiu em identificar a percepção dos residentes do programa da residência pedagógica quanto à realidade educacional no contexto do REAMP, descrevendo as experiências realizadas e também as concepções sobre essa nova forma de trabalho docente no contexto de pandemia. As atividades foram planejadas em 3 etapas, né, onde a primeira foi a escolha da unidade temática, a segunda foi a elaboração do plano de aula e a terceira foi a aplicação da regência. E os objetivos da regência foram desenvolvidos de acordo com habilidades da BNCC, né? Sendo estas demonstrar que o ar é uma mistura de gases, identificando sua composição, e discutir fenômenos naturais ou antrópicos que podem alterar essa composição. E o outro é descrever o mecanismo natural do efeito estufa, seu papel fundamental para o desenvolvimento da vida na Terra, discutir as ações humanas responsáveis pelo seu aumento artificial e selecionar e contemplar propostas para reversão ou controle desse quadro. A regência em questão, né, ela se refere a uma simulação do efeito estufa que foi elaborada em casa por nós, né, nós residentes, e o principal objetivo foi apresentar, né, aos alunos quais são os principais gases de efeito estufa e quais são as ações humanas que vão auxiliar, né, no crescimento desses gases. E aproveitando, abordamos também, né, sobre a importância da camada de ozônio para proteção contra os raios ultravioletas. Então, em relação aos procedimentos realizados, inicialmente nós abordamos a parte teórica sobre o conteúdo, né, através de uma videoaula gravada, onde o assunto, resumidamente, né, foi sobre as composições e funções da atmosfera, assim como as camadas que a compõem, e também sobre a importância da camada de ozônio e também os mecanismos do efeito estufa. Posteriormente, nós apresentamos uma videoaula prática, né, com a simulação feita em casa por nossos residentes, que simulou, né, o efeito estufa em nosso planeta. E, posteriormente, nós explicamos, né, relacionamos essa simulação com o que acontece na vida real, né, como é realmente o efeito estufa, e instruímos os alunos a realizarem essa prática em casa, com objetos com objetos fáceis, né, de se encontrar em casa. Essas 2 imagens são duas páginas do slide que foi apresentado para os alunos, né, contendo uma parte teórica sobre como acontece o efeito estufa, a imagem também como acontece o aquecimento global e o que influencia, né, no aumento desse aquecimento. Por fim, dos alunos, né, dos 20 alunos que participaram das aulas, apenas 3 deles enviaram fotos da realização da prática em casa, então, né, acreditamos que apenas 3 deles fizeram, e durante a aula, né, via Google Meet, muitos relataram que não tinham material em casa, que no caso caixa de sapato, papel filme, tesoura, são materiais simples, né? Falamos que poderiam usar até o saco plástico mesmo, mas enfim. Dessa forma, né, como resultado, essa é a imagem que recebemos de um dos 3 alunos, né, realizando a prática em casa. E aqui é o retorno dos outros 2 alunos, onde um, inclusive, deixa uma mensagem no WhatsApp, que foi enviado para a professora. Forrei a caixa com papel alumínio, coloquei uma xícara com água e tampei com papel filme, e coloquei outra xícara com água fora da caixa no sol por 15 minutos. Ao retirar a xícara de dentro da caixa, ela ficou morna, e a xícara de fora da caixa, a água ficou normal. O sol aqueceu a caixa, aumentando a temperatura. Ou seja, pessoal, eles chegaram a ter o resultado que foi o mesmo que nós chegamos também no vídeo do qual passamos para eles durante a aula do Google Meet. Então, né,
posterior à prática, foi feita uma discussão com todos os alunos, né, onde os 3 que fizeram a atividade comentaram que gostaram muito, ficaram bastante satisfeitos e que essa atividade foi estimulante, né, para o aprendizado deles. E também foi possível perceber, né, que mesmo utilizando materiais de fácil acesso, alguns deles disseram não ter e não fizeram atividade, e outros disseram também ter esquecido. Então, percebemos que houve falta de interesse, né, dos estudantes ao realizar essa prática, e ficamos um pouco sem entender, porque geralmente são muito participativos durante as aulas via Google Meet. A realização dessa aula, né, de simulação, ao nosso ver, é de grande valia para que nós residentes percebêssemos, né, as dificuldades e desafios de se trabalhar de forma remota, e nós percebemos também, né, que a participação dos alunos é de forma irregular e que em algumas etapas nós não temos o controle, né, do retorno das atividades, porque assim não sabemos o real motivo assim da ausência do aluno em relação a isso, né, a participação. Então, né, podemos considerar que essa experiência desenvolvida durante o ensino remoto no campo educacional foi positiva para os residentes vivenciar como a REAMP foi necessário e é uma medida urgente, né, para que os estudantes não ficassem ainda mais prejudicados durante a pandemia. E, contudo, ainda assim, se percebe problemas, como, por exemplo, em relação à acessibilidade dos estudantes, participação ativa e a realidade vivenciada por cada família, que pode, sem dúvidas, né, prejudicar-se na participação do aluno, e, dessa forma, torna-se fundamental que a produção de pesquisa sobre o ensino no contexto de pandemia continue a ser estimulada e que se aprofunde o estudo dessa situação emergencial de ensino, expondo possibilidades novas que possam favorecer a construção do ensino e da aprendizagem na forma remota. Nossas referências, e obrigada.